Viagens na minha terra. Biografia. João Batista da Silva Leitão Almeida Garré nasceu no Porto, em Portugal, em fevereiro de 1799. Poeta, dramaturgo, político, romancista e contista, Almeida Garré frequentou o curso de Direito. Lá, toma contato com ideias políticas liberais e, em 1820, participa da Revolução Liberal. Em 1821, funda a Sociedade dos Jardineiros e conclui seu curso de Direito. Publica o poema O Retrato de Vênus, que o faz receber a acusação de materialista e ateu. Com o regime absolutista, tem de deixar Portugal em 1828. Vai para a Inglaterra, depois para a França e depois retorna para Açores. Em 1841, ataca com um discurso o ministro Antônio José Dávila e Garré é demitido de todos os seus cargos políticos. Passa então para a oposição e critica o governo. Antes de morrer, recebe o título de Visconde. Ele morreu em Lisboa em 1854. Resumo da obra Viagens da Minha Terra. O romance, escrito por Garré, remete à história entre Joaninha e Carlos, primos que foram criados juntos no Vale de Santarém. Joaninha, a menina dos roxinóis, tinha como família apenas a avó, Dona Francisca. Carlos era filho da única filha de Dona Francisca, filha que já havia falecido. Frei Diniz, outro personagem, era um homem rígido e amargo. Periodicamente visitava Dona Francisca e Joaninha. Raramente ele levava Carlos, e nas visitas que fazia sem o menino, levava notícias dele para a avó. Quando Frei Diniz falava de Carlos para Dona Francisca, parecia que mantinham algum segredo. O tempo passa e em 1830, Carlos se forma em Coimbra e vai visitar sua família com certo receio da avó e do Frei Diniz, pois suspeitava que ambos sabiam de algo que ele desconhecia. Carlos já tinha uma escolhida. O nome dela era Georgina e era caracterizada como uma mulher fina, de bons modos da sociedade inglesa. No entanto, a guerra civil em Portugal era iminente e avançava. Os constitucionalistas travavam uma batalha contra os defensores da monarquia absolutista e Carlos estava inserido no contexto da luta. Em outubro de 1830, Lisboa está cercada pelos constitucionalistas e ocorre uma batalha sangrenta. Enquanto isso, a casa de Joaninha é tomada pelos defensores da monarquia que estão à espreita dos constitucionalistas. Ao andar ao redor de sua casa, Joaninha encontra Carlos. Ambos trocam juras de amor no mesmo momento. Carlos vê-se confuso com relação a Georgina e não sabe se ainda a ama. No decorrer da batalha, Carlos é ferido. Como ele estava perto do vale em que morava Joaninha, esta vai vê-lo e auxiliá-lo com constância. Ele foi ver a avó a pedido de Joaninha e descobriu que a senhora estava cega. Encontrou Frei Diniz na visita e não se sentiu bem quando o viu, pois por mais que o tempo passasse, não conseguia gostar da presença daquele homem. Carlos e Joaninha tiveram um romance fervoroso enquanto estiveram um perto do outro. No entanto, recuperado de suas enfermidades, Carlos segue com o exército. Antes de ir, porém, passa na casa da avó e pede a ela que revele o segredo que ela e Frei Diniz parecem esconder. A velha afirma que Diniz é pai de Carlos e que sua mãe morreu de desgosto. Para se defender, Frei Diniz mata o pai de Joaninha. Ocorre uma verdadeira tragédia. Carlos vai embora e deixa Joaninha. Essa fica desolada. Ele vai ao encontro de Georgina e ambos reatam o romance. Além disso, Carlos escreve para a prima contando que estava vivendo com Georgina. Joaninha sofre terrivelmente com a notícia. Posteriormente, Carlos recebe o título de barão. Ele deixa de viver com Georgina e esta, por sua vez, se torna abadesa, madre superior de um mosteiro de religiosas. Joaninha enlouquece e morre. Frei Diniz cuida da senhora até a morte. Análise do livro. O livro é publicado em 1846 e possui 49 capítulos.
A obra é fruto de uma viagem que Garrett fez de Lisboa até Santarém, no século XIX, que passa por várias localidades portuguesas. O livro é publicado no período literário romântico em Portugal, mas não tem as características de uma obra romântica, senão pela história de Joaninha, uma história trágica de amor. Há elementos de tamanha originalidade na obra de Garrett que o livro era considerado como um ponto de partida para a prosa moderna de Portugal. A obra é escrita em primeira pessoa e Garrett participa dela, apresentando suas opiniões sobre diversos assuntos, como as igrejas da cidade e outros pontos históricos das cidades pelas quais passou. O narrador, autor, faz várias digressões durante a obra para dialogar com o leitor. Ele leva o leitor a meditar, a dialogar consigo e expressa suas considerações sobre vários assuntos. Acontece do narrador, inclusive, chamar a atenção do leitor para determinadas passagens da obra, como, por exemplo, a situação dramática passada por Joaninha. Você sabe o que é metalinguagem? Metalinguagem é quando o autor escreve sobre como ele mesmo escreve. Esse elemento também pode ser encontrado na obra como parte das reflexões de Garrett. Além disso, vários outros autores como Camões e Shakespeare são citados no decorrer do livro. Há passagem que se refere inclusive a autores portugueses. No fim da história, o autor se encontra com sua ficção e se torna parte da ação da obra. Esse artifício é uma figura de linguagem chamada metalepse. Não se pode deixar de dizer que Viagens da Minha Terra tem forte aspecto político e representa também a sociedade portuguesa do século XIX. Uma sociedade fragmentada pela iminente Guerra Civil em 1830, que era resultado da luta entre a manutenção do absolutismo monárquico, ou seja, os conservadores realistas, e a renovação pronunciada pelo liberalismo político, os constitucionalistas. Além disso, é possível notar como Garrett mapeia a nação portuguesa da época entre os frades e os barões. Os frades representam a ligação dos portugueses com o absolutismo e com as tradições, já que não tem mais espaço na situação política daquela época. Por outro lado, há os barões, que são a representação, na visão do autor, dos demagogos incapazes. Enfim, Garrett traça um quadro pouco animador para o futuro da nação lusa. Já entendi!